O LabVis é o Laboratório de Visualidade e Visualização da UFRJ. É um laboratório interdisciplinar de pesquisa em design, baseado em práticas e com abordagens colaborativas. Nessa palestra, eu, Júlia Gianella, junto com o pesquisador Cláudio Esperança, damos um panorama sobre as atividades de pesquisa conduzidas no laboratório. Eu sou Júlia Gianella, pesquisadora, professora e consultora na área de visualização de dados, design da informação e design de interação. O DataVigil é um projeto meu em parceria com Leandro Amorim. É uma iniciativa voltada para a disseminação e o ensino da visualização de dados sob a ótica do design. Essa palestra que vocês estão prestes a assistir aconteceu na terceira temporada do DataVigil, que contou com o auxílio da FAPERJ e apoio da Sociedade Brasileira de Design da Informação e do estúdio do Leandro, a Café. Nessa temporada, os meetups aconteceram de forma síncrona, permitindo uma maior participação do público, com perguntas, críticas e debate. Mas a gente não deixou de pensar no alcance e na memória das edições. As palestras foram gravadas e estão sendo disponibilizadas aqui, no YouTube. Então, aproveitem para assistir, para curtir o vídeo e compartilhar com quem possa interessar. E, claro, não deixem de seguir o DataVigil aqui no YouTube e nas redes sociais. Bem, indo ao tema, né, a Doris, né, que é a coordenadora do LabVis, não pôde participar hoje, mas por um bom motivo, que ela está num congresso, e o Cláudio iria falar, e aí de última hora eu me dei uma convidada aqui para falar junto com ele. Mas no sentido de dar uma contextualizada aqui no que eu percebo do LabVis nesses últimos 2 anos, participando, né, como pesquisadora pós-doc, e depois o Cláudio vai falar um pouquinho mais de um projeto, de alguns desafios específicos que a gente está trabalhando num projeto. E aí, para essa fala de hoje, eu queria puxar 3 aspectos, 3 características que eu entendo que acabam caracterizando, né, e um pouco diferenciando o laboratório, né, que é o Laboratório de Visualidade e Visualização da UFRJ. E um desses aspectos, eu acho que é a questão da transdisciplinaridade. O laboratório, né, é coordenado pela Doris, que é do campo do design, e pelo Cláudio, que é das ciências da computação, e reúne tanto alunos como professores dessas 2 grandes áreas. E, além disso, a gente tem a questão das colaborações, à medida que os projetos, né, vão surgindo, vão sendo tocados. Então, surgem, seja profissionais, especialistas, gestores públicos de diversos domínios do conhecimento, né? E depois, na parte do bate-papo, a gente pode voltar a falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que essa questão da interdisciplinaridade, né, ela traz questões muito interessantes para a questão da expansão do campo do design, né? Quando a gente se aproxima de questões de outros campos, a gente passa a pensar, a ver outros problemas de design que talvez a gente não chamaria de problemas de design se a gente não tivesse em contato com outras áreas do conhecimento. E isso é bastante interessante e eu acho que é fundamental para a pesquisa do laboratório, né, do LabVis. A outra questão que eu queria destacar é essa característica de simbiose entre teoria e prática, né? Então, existe uma grande retroalimentação entre essa prática, né, esses processos do design, que vai desde a parte de sketch, então, antes, né, a parte de coleta de dados, entrevista com o usuário, a parte de implementação mais com programação, e isso é fundamental para a parte de pesquisa, né? Então, não tem necessariamente começar antes com a parte teórica e depois fazer a parte prática, né? Mas existe uma simbiose entre isso. E uma outra característica que eu acho que é bastante, né, que eu vejo que eu comecei a pensar sobre isso depois que eu entrei para o LabVis, como existem diferentes escopos na visualização de dados e como os trabalhos, os projetos que o LabVis toca estariam dentro de um desses 2 grandes grupos, né, de escopo, né? Isso sempre alinhado com o público-alvo.
Claro que eu estou pensando aqui de uma forma um pouco generalista, acho que existe mais, a gente poderia esmiuçar e detalhar um pouco mais esses grandes grupos, né? Mas, por um lado, a gente tem um produto de visualização de dados que é mais voltado para a questão da comunicação, né? Como é que você constrói uma narrativa a partir, né, de um ponto de vista, de algo que o autor ou o designer, o comunicador já tem mais delineado e ele vai contar essa história, ele vai guiar esse projeto para o leitor, né? Então vai ter um foco maior no storytelling, enquanto a gente também tem projetos, né, que vão ser mais voltados para a questão da exploração, em que o foco não vai estar tanto nessa narrativa, mas que vai estar em ser uma ferramenta para que o usuário busque descobertas, né? E aí o foco acaba sendo mais nas questões das interatividades, dos recursos, né? E claro, isso vai também exigir do usuário um foco, um esforço, né? Um tempo maior de dedicação. As duas formas a gente vê como formas possíveis de se fazer visualização de dados, também existe espaço para interseção. E aí, rapidamente, só para esboçar alguns dos trabalhos que eu pude participar nesses 2 últimos anos e que estariam dentro desses 2 grandes grupos, né? Então, aqui a gente tem um trabalho de um TCC da aluna Bárbara Frast, né, que resultou num website que tem essa estrutura de storytelling e que conta uma história, né, a partir de dados, né? Aqui o foco é a questão dos impactos socioambientais do fast fashion. Um outro projeto que trabalha mais voltado para essa questão da comunicação é o trabalho de iniciação científica da aluna Julia Abel, que teve também a participação de outros estudantes, e que resultou nesse redesign da marca do próprio LabVIS. E é um redesign de marca que é, ao mesmo tempo, a nova marca, uma identidade visual do laboratório, mas que também é uma visualização de dados. E ela aplicou essas marcas em publicações de rede social, né, para o LabVIS, então tem uma parte de aplicação também. E aí, rapidamente, outros 2 projetos que mostram essa questão da exploração, né, projetos mais voltados do DataVis para a exploração, a gente tem uma parceria com o Coral Vivo, né, que até a Bárbara está aqui, a Bárbara Castro, que acho que acompanhou um pouquinho desse projeto, e que aí teve esse foco em pensar uma interface, uma ferramenta interativa em que as pessoas pudessem explorar diversos dados ambientais, como temperatura da água, pH, luminosidade, dados sobre os corais, sobre os peixes, e tem gráficos mais tradicionais, mas também tem uma interface com ilustrações e uma navegação, não sei se eu posso dizer tridimensional, mas que tem essa sensibilidade de ser 3D, mas que é justamente uma ferramenta para que as pessoas possam explorar esses dados. E aí, indo numa exploração um pouco mais hardcore, se assim a gente pode dizer, né? A gente tem esse projeto em andamento, que é o Amplia Saúde, que já tem um uso, né? O público, o usuário, é uma pessoa muito mais especialista, né? Seja gestores públicos ou profissionais da saúde, do meio ambiente, e tem esse foco em cruzar dados de poluição atmosférica com dados de saúde materna e neonatal. Então, o próprio tipo de dado que a gente está trabalhando, né, são dados de grandes bases de dados, né, aqui do Brasil, que cobre um tempo bastante grande, e aí entram outros desafios que têm a ver com Big Data, né, como é que você trabalha com dados que são muito heterogêneos, e é um pouco, acho que, sobre isso que o Cláudio vai falar, e eu vou aproveitar esse gancho, vou parar aqui de compartilhar meus slides, Cláudio. Quando a Júlia me convidou para falar sobre assim, o que a gente estava fazendo, no que ela falou mesmo, no projeto do Amplia Saúde, e eu estou assim, sempre pensando nos problemas a serem resolvidos e nas pesquisas que a gente está desenvolvendo nesse projeto. E aí eu falei assim, se eu falar sobre toda... Aí, Júlia já falou sobre os projetos do LabVIS, etc. Eu vou aproveitar que eu estou com uma porção de gente que trabalha com visualização, em vez de falar sobre as coisas que a gente está fazendo, eu vou falar sobre vocês, sobre essa pesquisa, e vou pedir o input de vocês, porque eu acho que essa é uma excelente oportunidade para falar com pessoas que estão no mesmo métier que eu estou também. Apesar de eu ser um estranho no ninho, não ser designer
e ser da área da computação. Estou metido nessa história de design de visualizações só como um curioso e um especialista em outra área que não tem nada a ver, que é computação gráfica. Então, essa minha apresentação aqui tem a ver com arquitetura de visualização, que é o problema que a gente está tentando, de certa forma, lidar com dentro do escopo do Amplia Saúde. Então, se você pensar, eu vou fazer assim, tipo uma aula de 25 minutos, mas só para dar o contexto, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Se a gente pensa em uma arquitetura básica de visualização, está pensando em alguma coisa como essa, ou seja, você tem um software que faz visualização, ele puxa dados e gera uma imagem através de algum algoritmo. Isso é o trivial variado. A gente pode pensar que isso não chega sequer a ser uma visualização, isso é simplesmente um gráfico, né? Porque você pode preparar isso com qualquer ferramenta que gera um gráfico. Chamar isso de visualização já é, né, empurrar muito, exagerar muito. A gente está pensando em uma coisa mais assim, quando a gente está pensando em visualização, no fato de que os dados que você quer visualizar, eles passam por algum processamento antes de você poder fazer essa tarefa de gerar imagem. Então, a gente começa a falar de visualização mesmo quando você tem que realmente massagear os dados para prover subsídios para esse software de visualização gerar a imagem que você quer. Ele extrai dados, ou ele filtra dados, ou ele agrega dados. Então, tudo isso eu estou aqui nessa caixinha, assim, chamando isso de processamento, e agora a gente já está chegando mais próximo do que a gente entende por visualização de dados. Agora, normalmente, quando você tem visualização de dados, você tem interações. Essas interações podem ser a coisa mais simples, simplesmente você mexer no botão para mudar algum aspecto da visualização, onde, quando isso não requer mudar o extrato de dados que você está vendo, isso vai muito bem, mas muitas vezes você precisa também reprocessar os dados para pegar um outro extrato de dados para ser visualizados. Muito bem. Se você está fazendo isso numa máquina só, você tem um ambiente monoprocessado, mas hoje em dia você normalmente está... A coisa do que você está falando normalmente é visualização web. Se você está montando uma visualização para ser mostrada na internet ou para ser usada como uma aplicação de visualização na internet, a gente está falando mais dentro dessa caracterização de visualização web. Então, na verdade, quando você está falando de visualização web, o que muda naqueles diagramas é que você tem internet em algum lugar, não é isso? E esse lugar depende de como você monta a arquitetura. Então, tem arquitetura de visualização onde o back-end é predominante. O que quer dizer o back-end? O lugar onde estão os dados, que é o servidor onde está a sua aplicação, o lugar de onde você puxa todo o environment de visualização, ele é predominante. A maior parte das coisas estão lá no back-end e você tem uma camada fina no navegador do usuário, da interação, fazendo pequenas interações, mas todo o processo é feito praticamente no servidor, enquanto que o seu navegador ele é praticamente só um dispositivo de interação remoto. Então, quando você tem essa arquitetura back-end predominante, ele tem diversas vantagens, principalmente pelo fato de que a única coisa que você precisa trafegar nessa internet aqui, né, nessa camada que está entre o servidor e o front-end, são as imagens e as interações. Então, tudo é feito no servidor e a única coisa que precisa ser feita durante a interação é gerar outra imagem e mandar essa imagem para a internet, que, de certa forma, é barato, a não ser que seja uma imagem muito complicada ou com uma resolução muito alta. Mas o problema é que o servidor tem que fazer tudo. Se você tiver diversas pessoas fazendo visualização ou se você tiver dificuldade para mandar dados, essas imagens pela web e, principalmente, se você tiver uma interação que requer um refresh rate muito alto, ou seja, você faz uma animação que é feita com o mouse, o usuário mexe o mouse e quer ver a imagem mudando rapidamente. Isso não pode ser feito com esse tipo de arquitetura. Então, essa arquitetura back-end predominante, ela está meio que caindo em desuso, e o que está acontecendo é mais front-end predominante. Ou seja, a maior parte do software está do lado do navegador
ele puxa todos os dados de algum servidor e faz todo o processamento no próprio navegador. Isso também tem problemas, né? Também gera problemas, porque você tem dados brutos circulando ali pela internet, que tipicamente, se você está falando de Big Data, isso é péssimo, porque uma grande quantidade de dados tem que ser mandado do servidor para o seu navegador, e até para você abrir a aplicação de visualização, isso pode tomar um tempo danado. Isso aí é onde a gente estava há poucos meses atrás, a gente está exatamente nesse tipo de problema que estamos tentando resolver. Então, hoje, a gente está trabalhando em alguma coisa meio termo. Está usando uma arquitetura customizada, onde a gente tem essa camadinha que eu chamei de middleware aqui no meio, que é onde você pode meio que resolver alguns problemas de computacionais derivados dessa arquitetura pesada do lado do front-end. Então, é mais ou menos isso. A nossa pesquisa é isso, é desenvolver algum tipo de inteligência de consulta e transporte de dados, fazendo coisas do tipo compactação, ou fazendo... Isso também já é um sonho, né? Fazer transporte progressivo, fazer um gerenciador de cache para você não precisar mandar muitos dados, enfim, diversas coisas que a gente vai botar nessa caixinha aqui do meio, de tal forma que essa parte que é front-end heavy praticamente não precise muito ao servidor, porque esse cara vai ser tipo um despachante de dados para que isso aqui praticamente trabalhe de forma autônoma. Bom, é isso. E, naturalmente, isso tem uma série de desafios, né? E isso é uma pesquisa de mestrado, de doutorado. A gente está tentando descobrir novas maneiras de resolver isso. E esperamos que, em breve, tenhamos aí uma grande contribuição para mostrar para vocês. E aproveito para pedir para vocês que trabalham com visualização de dados, para vocês darem algumas dicas sobre isso. Em termos de design, já que a gente está falando com design, pensem no que isso implica para o designer. Quando você está falando num tipo de arquitetura como essa, onde você tem dois tipos de interação, essa interação que requer muito processamento, ela não pode ser uma interação feita por um slider, por exemplo. Quando você precisa de alguma interação onde os dados precisam ser recomputados, normalmente se você vai fazer o design disso, você faz disso num botão. Então, você faz o botão, clica o botão e você está esperando os novos dados aparecerem, serem produzidos. E normalmente, a expectativa do usuário é esperar um pouco para ver outra imagem. Agora, se você está fazendo uma interação que é fazendo algum tipo de janela ou fazendo um drag, então você quer a imagem mudando em tempo real, e nesse caso, você só pode fazer isso se essa interação estiver aqui dentro desse loop aqui. O próprio software já pode gerar outra imagem rapidamente, mas você não pode gerar ou consultar novos dados. Então, isso, de certa forma, influencia o design dessas visualizações mais complicadas, porque você tem que escolher como você vai montar a sua interface de tal forma que a availability, né, essa impressão do usuário de ter uma visualização fluida, não seja prejudicada. Então, é isso. Esse é um trabalho ainda bem incipiente. Começamos com essa provocação aí do Amplia Saúde, mas já temos alguns resultados e até o final do projeto a gente já vai ter pelo menos algumas soluções para esse tipo de problema. É isso aí.